Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Felipe Rocha por aqui. Nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas transmissões que acontecem todos os dias aqui no canal. Então, para ficar por dentro de tudo em primeira mão, vê se está inscrito, ative o sininho das notificações para que você sempre seja avisado de quando houver uma transmissão por aqui. Claro, deixa o like para que o YouTube continue entregando o nosso conteúdo para mais pessoas. E também vou te fazer o convite para fazer parte do nosso canal do Telegram e também do nosso Projeto Ouro e das nossas salas de operação. O link está fixado na descrição. Se quiser fazer parte do Telegram, é só escanear esse QR Code. Agora sim, vamos para o vídeo, mas rapidamente deixar nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, sempre faça o seu próprio estudo. A gente está passando por um início de uma revolução que eu costumo comparar, Orlando, com a revolução industrial. Né? Quem vivia do trabalho manufaturado e ficou preso à ideia do trabalho manufaturado depois da Revolução Industrial, lascou-se, né? Tipo, velho, sim, ficou obsoleto. A gente tá passando por uma revolução através do universo cripto, que se você não entender e parar para estudar, ou pelo menos se prontificar a mergulhar dentro desse universo, você também ficará de fora de muita coisa. E aí eu já começo mandando aí... cara, quais são as suas impressões a respeito dessa transformação de fato que a gente está vivenciando? Legal, cara. Acho que a primeira coisa, pra mim, eu não gosto de afirmar coisas sem ter, no mínimo, números pra provar isso. Porque eu acho que cripto é uma oportunidade geracional e porque eu acho que a gente vai ter um mercado muito grande nesse sentido. Hoje a gente tem entre 20 a 100 milhões de usuários de cripto no mundo. De acordo com um estudo recente da A16Z. A projeção é que a gente bata 1 bilhão de usuários em menos de 8 anos. Se esse mercado se tornar mainstream. Então a gente está falando de um mercado que ele pode crescer de 10 a 50 vezes. Então quando a gente fala, investir no mercado de cripto, pensar no mercado de cripto, o que a gente está falando? Essencialmente, é que você pode aumentar de 10 a 50 vezes seu capital, isso num cenário muito estável, extremamente conservador, em cima dessa evolução, que é o tamanho que esse mercado irá crescer em termos de usuários, nem estou falando em termos de valor. E cripto ainda está no estágio muito inicial. Hoje as soluções de cripto são todas de criptonativos para criptonativos, por essência. Se você pega qual que é a maior coleção de NFT hoje no mundo, você está ali entre o Bored Apes e os Captains. Ambos são coleções totalmente criptonativas, que elas só vão fazer sentido você acumular batatas ou fotos de primatas, pura e simplesmente porque vocês entendem, a gente entende a piada, a gente entende o que está rolando. Óbvio que se você chegar para alguém que não está nesse universo e mostrar aquilo, a pessoa vai achar uma loucura. E não é super natural, mas é o momento que a gente está. E a gente já teve isso nesse momento na internet. Um dos textos que mais me deu paz e mais mudou a forma que eu analisava o mercado foi um texto do Mark Anderson, de 2008, chamado Bubbles in Your Mind. E esse texto, ele foi basicamente desafiado, né, por uma parte da indústria, que acreditava que 2007, 2006, estava se formando uma nova bolha da Web 2.0. E aí o Mark Anderson, ele responde da seguinte forma esse questionamento, ele fala, cara, esse foi o primeiro ano que a gente vendeu mais roupas pela internet do que hardwares e softwares. E por que isso para mim é uma informação muito interessante? Primeiro porque se você parar para pensar, então o mercado de e-commerce, que hoje é um dos maiores mercados do mundo, ele começou a se tornar relevante para a internet há 15 anos atrás. Isso é a primeira coisa, cara. Então, revoluções acontecem de forma exponencial. Mas mais do que isso, a internet que mudou toda a nossa dinâmica de consumo, seja de entretenimento até a nossa dinâmica de consumo de produtos, ela só começou a atender a pessoa que não era web nativo, a pessoa que não queria turbinar seu computador comprando hardware ou um software melhor, nos últimos 15 anos. Então eu acho que a indústria de cripto também vai ter esse momento de clique, e a gente começa a ter isso. E como eu acredito nisso? Eu acredito que cripto, ela traz um conceito muito importante, que ela consegue trazer verdades determinísticas para a nossa vida. Como assim? Hoje tudo que a gente vive é probabilístico. Quando você assina um contrato, o que é? Você tem diversos arcabouços jurídicos que, caso eles sejam alinhados, você tem uma probabilidade de que aquilo seja cumprido. E se aquilo não é cumprido, você tem que juntar uma série de provas, ir até um juiz. O juiz tem uma probabilidade de decidir por você aquilo, depois tem uma probabilidade da justiça conseguir efetivar aquilo, depois tem uma probabilidade, eventualmente, até mesmo daquele dinheiro que você perdeu existir, você recuperar, ou daquela relação, enfim, você conseguir provar. Quando a gente fala de blockchain, a gente está falando que a gente pode transcrever tudo isso de forma automática,
em uma base de dados que todo mundo pode auditar, que ela é descentralizada, então ela traz uma transparência descentralizada para você, e mais do que isso, que você é a única pessoa que tem o ownership de uma assinatura que prova que é você. Você tem toda uma construção de posse e unicidade digital quando você tem a sua carteira e uma blockchain centralizada. Que nem mesmo os desenvolvedores daquela blockchain podem pegar a sua assinatura ou podem forçar a movimentação da sua carteira. E isso, para mim, é o valor de cripto. Tipo, para mim, eu sempre falo, cripto, e essa talvez seja uma das teses que depois, desde que eu voltei, a minha tese mais clara sobre o valor de cripto. Cripto não é sobre revolucionar o sistema financeiro. Cripto é sobre revolucionar a forma que a gente realiza processos de confiança na nossa vida. Tudo que envolver confiança poderá e tende a ser registrado em blockchain e passar por cripto. Essa vai ser uma das grandes necessidades que a gente vai ter nos próximos 15, 20 anos. E esse é o tamanho do mercado que a gente está falando. É exatamente nesse contexto, cara. E é por isso que a gente está tão no início da coisa que se a gente for pensar na quantidade de produtos, inovações e tarefas que podem ser aplicadas em escala através do universo blockchain, é uma coisa absurda, né? Eu gosto muito de usar o exemplo da senhorinha que vive em casa, sei lá, às vezes com um aparelho de respiratório que não consegue sair da cama, mas que precisa ir no INSS fazer a prova de vida. Sei lá, um NFT biométrico, né? Poderia resolver tudo isso para ela, né? Ela com a biometria lá, de alguma forma, tipo, fazer essa verificação de identidade de dentro de casa. Ou, por exemplo, o Orlando, né? Quando for comprar lá a sua Lamborghini, mas para saber se tem procedência mesmo ou não, ao invés de ter que depender da averiguação de um mecânico, poderia ter um cheque que fosse registrado diretamente em blockchain através dos dados colhidos pelo próprio carro, né? E quando a gente para pensar em inteligência artificial, né, se diz que não que a inteligência artificial vai tomar o emprego agora das pessoas. Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela vai dar a oportunidade de criação de novos setores, né? Setores que a gente nem imaginava, a mesma coisa como aconteceu anos atrás com a Revolução Industrial. Até faço a comparação, né? Era mais fácil, se for pensar no sentido de ganhar dinheiro, mais fácil de ganhar dinheiro quando? Na década de 50 ou na década atual, né? Então, a inovação tecnológica ela traz uma série de abordagens completamente nova que causa realmente uma revolução a nível social. E aí, Orlando, mergulhando nisso, indo para o nosso tema, né, principal, que são os setores que mais devem crescer dentro do mundo cripto, uma pergunta que eu te faço, antes mesmo da abordagem do tema, é o seguinte: a gente sabe que, em termos de adoção, nós estamos ainda muito no início da coisa toda, se for pensar em adoção a nível global. Muita gente ainda que já está dentro do mundo cripto ainda não tem a percepção realmente dos valores e conceitos do universo do blockchain. Por exemplo, se perguntar aqui para as 106 pessoas que estão na transmissão, você disser assim, o que é uma ZK, né? O que é um ativo com prova de zero conhecimento, as pessoas não vão entender isso. Muita gente nem sequer entende o conceito de blockchain, né? Quer saber, pô, Felipe, qual é a moeda que vai dar aí 10% hoje ou a moeda que vai dar 1000% durante o ano, né? Então, de acordo com isso, o que é que, na tua opinião, falta hoje para realmente essa, não vou dizer nem que adoção em larga escala, mas consciência mesmo das pessoas que já estão dentro do mercado? Cara, eu acho que isso é um processo de tempo, sabe? A educação, a compreensão de uma inovação tecnológica, ela é um processo contínuo de aprendizado. Como assim? Vamos lá. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco, eu acabo experienciando, como eu vivi, tipo, desde 2018, algumas eras do mercado de cripto. Em 2020, se você falasse sobre DeFi, ninguém ia saber o que era. Ninguém. Você falasse, pô, em 2020, se você fizesse um vídeo explicando, ó, DeFi é uma sigla em inglês sobre o que se chama finanças descentralizadas, e ela possui 3 grandes setores, que é o setor de exchanges, então eles são DEX, que elas permitem as trocas, o setor de lending, que ele faz o processo de empréstimo, e ele tem um setor de ativos sintéticos. Isso gera um conteúdo que, dentro do universo cripto, 2% das pessoas sabia. Hoje é um conteúdo já mais massificado, vamos dizer assim. Em cripto, hoje você está numa rodinha conversando sobre cripto, óbvio,
estou falando de um mundo mais especializado. Para algumas pessoas já é natural falar sobre DeFi. Já é um certo consenso. Quando eu falo DeFi aqui, eu não assusto ninguém. E para mim foi muito doido, porque eu vi o momento que DeFi assustava. E eu vejo hoje que agora DeFi é uma coisa comum. Ou Ethereum. Eu lembro a época que Ethereum, ninguém nem sabia, não sabia direito o que era um contrato inteligente no Brasil, e a comunidade de modo geral. Então, eu acho que primeiro é um processo natural, a comunidade vai amadurecer. Eu não tenho dúvidas que daqui a 6 meses, um ano, se ZK Rollup for um setor que vai explodir, eu acredito que sim, especialmente com o IP 4484, a gente vai estar falando disso toda hora, todo momento, e com uma naturalidade gigante. Daqui a 6 meses, um ano, a gente vai ter um monte, talvez essa audiência aqui, como eu disse, mais qualificada, no sentido de que estar mais disposta a estudar sobre cripto, interagindo ali com talvez uma Polygon ZK VM, uma ZK Sync, uma Scroll, como se fosse a coisa mais comum do mundo. E isso, naturalmente, vai ter esse processo. Então, eu acho que a primeira coisa é realmente dar tempo ao tempo. A segunda coisa é construir usabilidade real para o mundo. Eu tive a oportunidade, ano passado, de ir na maior conferência de Ethereum do mundo, chamado DevCon. Reunia mais ou menos uns 20 mil desenvolvedores. É uma conferência que quem abre a palestra é o Vitalik. Ele deu ali 3, 4 palestras ao longo do tempo. E eu pude perguntar para algumas pessoas que estavam no início da história do Ethereum o que para eles era a coisa mais importante. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com o fundador do Ethereum Name Service, o Alexander Sun. Tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com o Proto Lambda, que é o cara que está propondo o Proto Duck Sharding, que tende a ser agora a próxima grande atualização do Ethereum. Tive a oportunidade de conversar com, por exemplo, o Marius, que é o desenvolvedor que resolveu os bugs que viabilizaram o Merge. E a pergunta que eu fiz para todos eles foi: o que para vocês falta para o mercado de cripto se tornar mainstream? As duas respostas que eu mais escutei foi: primeira, usabilidade real. Eu escutei de muita gente, cara, escalabilidade, UX, são coisas que a gente resolve com dinheiro e com capital intelectual. E a gente já tem dinheiro e capital intelectual para isso. Agora a gente precisa criar realmente usabilidade. Precisa criar sentido para a tiazinha da padaria usar cripto. Então a primeira coisa, até um cara que bateu muito nessa tecla foi o Alex Anderson. E a segunda coisa foi educação. Uma das coisas que mais me deixou emocionado, eu abordei o James Woodson. Ele é o segundo principal desenvolvedor da rede da Ethereum, no Call Devs. Se um dia você pegar e assistir a Call de desenvolvedores, além do Tim Beacon, que hoje é o cara que direciona o roadmap da Ethereum, os grandes anúncios saíram do Twitter dele, o outro cara que fazia inclusive esse trabalho era o James Woodson. E ele olhou para mim e eu perguntei, cara, qual que é a coisa que você acha mais importante para o Crypto Mainstream? Aí ele olhou para mim e falou, cara, o que você está fazendo agora? Educação. Porque quando eu entrei, ele falou desse jeito, quando a gente começou a Ethereum Foundation, a gente só falava inglês. Você está trazendo conteúdo de cripto em português. E você está dando acessibilidade para milhões de pessoas falando de português que não falam inglês para o mundo cripto. Então eu acho que são os dois caminhos, sabe? Acho que a gente dar tempo ao tempo e a gente dar educação para o mercado. E a gente dando educação, a gente viabiliza. Se agora a gente vai trocar ideia sobre esses setores e, pô, a gente vai explicar o que é o ZK Rollup, beleza, cara. A gente ajudou aí 106 pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre o ZK Rollup. E a gente viabilizou que talvez o ZK Rollup seja adotado e talvez a gente pare de pensar em 15 transações por segundo no Ethereum e tenha 100 mil transações. Então a gente contribuiu um pouquinho para tudo isso acontecer. E essas pessoas vão contribuir, e aí você vai criando um efeito rede e vai viabilizando que esse mercado seja adotado. É assim que eu acredito que a gente vai adotar cripto. De coração, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, veja, já deixa o like, já está inscrito no nosso canal. É muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube. Se você tiver alguma recomendação ou alguma análise específica que você queira, manda aí através dos comentários. Também vou te fazer o convite para fazer parte do nosso Projeto Ouro e das nossas salas de operação, onde os nossos alunos estão lucrando todos os dias, independente do movimento do mercado. Se o mercado vai para cima, se vai para baixo, a gente tá junto lá fazendo dinheiro. Bom, no mais, que Papai do Céu abençoe demais os teus investimentos, multiplique aí sobre a tua vida. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.